Fala, meus amigos empresários, empreendedores de Mogi das Cruzes, Alto Tietê, Vale do Paraíba e do Brasil. Eu sou o Denis Matos, diretor financeiro da Camex e um dos apresentadores da CamexCast, o podcast da Camex. Hoje nós começamos mais um programa aqui muitíssimo especial, com uma apresentadora uma convidada muitíssimo especial também. E eu começo aqui apresentando o meu parceiro de bancada, o presidente Vladimir Machado. Fala, Vlad, seja muito bem-vindo. Obrigado, Denis. E aí, hoje o programa promete, hein? Promete. Tenho Isso certeza hoje é o empoderamento feminino aqui na nossa bancada. Feminino com essa figuraça, muita história boa que ela vai trazer pra gente. Uma empresária sensacional. Tenho certeza que hoje o programa vai ser top. Show de bola. Então, sem mais delongas, vamos apresentá-la, né? Rufem os tambores. Rufem os tambores. Não pode bater aqui, senão o diretor pega mal, fica nervoso. Ele fica nervoso, mas vamos lá, vamos apresentar então aqui a Camila Lima. Camila, seja muito bem-vinda. A Camila é diretora administrativa da Malfis, a Malfis Uniformes. Isso. Né? Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada. Por participar, muito obrigado por participar do nosso programa aqui. Beleza? Trazer ela não é fácil, viu? Porque a agenda dessa mulher... A agenda foi disputada. É disputada. A agenda realmente é algo bem complicado. É verdade. Camila, nós vamos começar aqui então. Eu vou começar perguntando para você. Eu queria que... Como é que você se inseriu dentro desse mercado? Como é que a Camila começou? Como é que foi a sua trajetória profissional? Então, na verdade, foram surgindo algumas oportunidades, né? A minha empresa atende diversas multinacionais, muitas empresas de fora do Brasil, e sempre vem alguma oportunidade, a apresentação de um projeto para uma planta nos Estados Unidos. E aí, antes da pandemia, a gente começou a ter alguns contatos de um projeto que a gente fez para um cliente, e a gente começou a ter alguns contatos na América do Sul. Aí veio a pandemia, tudo então, essa parou. Questão da exportação começou recentemente agora? Começou logo antes da pandemia, uns 3 anos, né? E daí a gente acabou paralisando tudo por conta da pandemia. Assim que a gente voltou da pandemia, aí começou mais forte. A gente já importava alguns materiais, né? Eu tenho alguns fornecedores fora. E aí eu acho que essa questão da pandemia trouxe muito essa questão da dependência dos países, né? Da China, e eles querendo mudar um pouco de foco ali, né? Sim. De não ter uma dependência de um único país. Um pouquinho da China. Exato. E aí a gente começou a ter muita procura desses meus próprios clientes aqui no Brasil, só que de outras plantas. Então, começaram a ocorrer concorrências, e aí a gente começou a entrar nesse mundo. Buscar alternativas. Buscar alternativas. E quando foi a pandemia, você já estava na Malfis? Já era diretora da Malfis? Já estou lá há 12 anos. 12 anos, eu ia perguntar isso agora. Quantos anos você tem de experiência? Eu tenho 36 anos de idade, né? A empresa é dos meus pais, né? Era dos meus pais. E eu trabalhei com eles um tempo. Depois eu fui para outra área. Trabalhei em multinacional farmacêutica. Legal, bacana. Então você fez uma... Fiz. E depois eu voltei para lá e assumi a empresa junto com a minha irmã, que é minha sócia. Ah, que bacana. E há 12 anos a gente está junto aí nessa jornada. E há 3, 4 anos a gente começou com comércio exterior. Quanto tempo de atividade? 25 anos. 25 anos. Uau! Ela é do início da década de 90, anos. né? Final de 90, né? Final de 80, sim. Não, bacana, muito legal. E até então, como é que você... Então, você está sempre na Malfis. Como é que a Malfis se posicionava no mercado antes da pandemia? Vocês fabricam uniformes profissionais. E eu vi que de vários segmentos, né? Uniforme do setor administrativo, uniforme de segurança, uma série de segmentos, né? Não só uniformes, a gente também fabrica vestimenta técnica, que é um EPI. Né? Foi aí que começou toda essa jornada de comércio exterior, porque a maioria dos fornecedores são estrangeiros. Tem muita tecnologia estrangeira nesse produto. E foi aí que a gente começou a fazer contatos e ter conexões com empresas que não são brasileiras. O que é essa vestimenta técnica, para quem não sabe, para quem está acompanhando a gente, entender um pouquinho mais do que a Malfis faz? O que é isso? São vestimentas para para atividades específicas. Por exemplo, um eletricista. Ele pode, ao acessar uma cabine, ter uma explosão. Então, aquela roupa ela vai segurar ali o fogo durante alguns segundos. No caso de um eletricista que está dentro do painel, ele pode sofrer uma descarga de um arco elétrico que passa pelo corpo dele. Então, a roupa ela segura. Profissionais que atuam em estrada, autopistas, né? E autopistas, ali que tem alta visibilidade. Algumas atividades que mexem com solda, que tem respingo de solda, alumínio, ferro.
isso respinga neles ali, então a roupa protege. São um investimento de proteção realmente mesmo. EPI, né? É um EPI. Acaba sendo muito mais do que uma confecção. Vocês não se posicionam como uma confecção. Não, no não no mais. momento lá atrás, sim? Sim, no começo sim, era uma confecção. A gente chegou até a atender a área escolar. Daí, com o tempo, a gente foi se posicionando ali onde a gente realmente queria estar. Então, hoje, a gente só trabalha para empresas, grandes empresas, e a gente faz tudo. Assim, a gente atende desde o administrativo até a parte de fábrica, a parte de vestimenta, e não só com o fornecimento. A gente desenvolve projetos para essas empresas. Então, legal. muitas nos procuram. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma rede de lojas nova que vai ter lançamento e eu quero vestir minhas lojas de acordo com essa característica. É isso que a gente quer passar para o cliente. A gente vai, desenvolve junto, com normas de segurança quando cabe, faz todo um projeto visual mesmo e adequa melhores tecidos para o cliente poder abrir concorrência para o mercado. Que Teu legal. core business hoje é indústria ou é comércio? Ou é Hoje eu bem- atendo mais prestação de serviço e Prestação de indústria. serviço e indústria. E a gente tem alguns varejistas na carteira de clientes também. Mas hoje é mais a prestação de serviço ali, muitas empresas de tecnologia, telefonia e indústria. E aí todos os tipos de indústria. Legal. Nesse caso que você comentou, você atende um determinado cliente que ele pede uma customização específica para você. Tem algum segmento, obviamente você não precisa falar o nome do cliente, nem deve, mas assim, algum segmento que tenha sido curioso, por exemplo, olha, esse projeto foi inovador, foi diferente, eu precisei criar uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado? Olha, a gente, por estar muito tempo no mercado, a gente está preparado já para atender tudo que aparece, assim. A gente tem time lá para atender todo mundo, né? A gente teve um projeto muito grande que foi o que deu start de a gente começar nesse desenvolvimento de projetos, que foi que todo mundo vê na rua aí, que é uma empresa muito grande e muito bacana de se fazer. Mas o bacana é sempre assim, se a empresa está disposta e quer e tem esse DNA de eu me preocupo com o meu colaborador e eu quero que meu cliente entenda o que é a minha empresa. Bacana. Quando a gente está junto nisso, funciona muito bem. Ele se comunica com o cliente dele através do cuidado que ele tem com o Do colaborador cuidado dele, com né? o colaborador. E isso é uma Exatamente. linha que vocês atacam bastante. Exatamente. E Bacana. assim, as empresas têm se preocupado muito com o conforto, com a segurança do colaborador, com a imagem dele com o cliente. E quando isso funciona muito bem, assim, quando dá ali a liga, mesmo que a gente se entende, funciona muito bem. Os projetos têm tido muito sucesso. Que bacana. E as empresas têm tido esse olhar de conforto para os Tem. seus colaboradores. Que há não muito tempo atrás, só números, né? Custo. Ainda tem, né? Ainda tem Ainda algumas, tem assim, bastante? que infelizmente ainda enxerga o uniforme ali, a vestimenta do colaborador como uma despesa e não está disposta a investir nisso. Até entendo, porque em alguns casos o colaborador vai vestir 2 meses e é rotativo, ou é um uniforme que não dura mesmo, porque por causa da atividade dele. Então, até entendo que algumas realmente tratem isso só como uma despesa. Mas aquelas que já estão mais preocupadas, que estão ali no ESG, sabe? Que estão preocupadas com essa ESG. seria a minha próxima pergunta, eu ia falar disso, de ESG. Vocês estão envolvidos com Sim. esse projeto? Sim, em várias frentes, inclusive. A gente hoje tem alguns clientes, por exemplo, que eles são com política de plástico zero. Então, eu não posso entregar nada em plástico. A gente desenvolveu embalagens em papel reciclado para poder atender esses clientes. E aí, a gente tem alguns casos que precisa ser plástico. Então, a gente está desenvolvendo um fornecedor que ele entrega para a gente um plástico com plástico reciclado do oceano. Então, eles coletam, Caramba. tem selo, tudo isso. Entendi. Né? Então, isso está muito forte. Na verdade, eu falei o projeto ESG, mas eu acho que é muito mais amplo que um projeto. É Né? O muito mais ESG é uma amplo. filosofia, a gente pode dizer, né? Que você envolve a parte social, a parte de governança, né? E vocês têm pessoas específicas tratando de ESG dentro da Malfis? Hoje, na verdade, quem encabeça os projetos sou eu, né? Eu diretamente com os times. Então, quando tem que entrar suprimentos, eu levo o projeto para eles. Quando tem que entrar o P&D, eu levo o projeto para eles. Então, a gente vai fazendo projeto a projeto. Mas o bacana é que, assim, a empresa cresceu e por ter uma liderança feminina, a gente já cresceu com esse pensamento. Com esse conceito, né? A gente já cresceu com esse Você não conceito. teve que implantar isso? Vamos Não. ter que implantar. Porque às vezes tem algumas empresas que vê como uma coisa meio fingida, né? Não, eu tenho que fazer porque eu tenho que me adequar ao mercado. No caso de vocês, já está no DNA Já de está vocês. no DNA. É A o verdadeiro questão... significado do empoderamento feminino. Né? Você vê Exatamente. a diferença do olhar feminino na gestão nesse ponto é
ela é absurda em relação ao olhar masculino para isso. Eu acho que o cara é capaz, isso é custo. Não, ele já entende isso e está A focado liderança masculina tende muito a olhar isso como custo, enquanto a mulher tem esse olhar mais bacana. sensível. E aí você então capitaneia um time de pessoas que são treinados dentro da Malfis para atender projetos que são voltados para empresas que exigem o ESG. Sim. Sim, a gente tem várias frentes, né? A gente tem, por exemplo, a gente for falar da parte social, a gente tem uma parceria com a prefeitura hoje, inclusive essa semana a gente vai ter uma formatura lá na minha empresa, e a gente busca, né? Eles abrem um curso em parceria com a gente, então eu forneço o treinamento, a professora, materiais, e a gente faz um curso de formação para costureiras da região. Então, as meninas que nunca trabalharam ou pessoas que estão fora do mercado, eles procuram o projeto lá na prefeitura, ali no Crescer. Não sabia que vocês estavam juntos. A gente está junto e uma parceria muito bacana que a gente conseguiu com a prefeitura agora nessa gestão. E a gente oferece o curso para elas e depois a gente traz para elas, ou eles, né? Tem homens também. E a gente traz para a empresa para poder terminar de treinar lá dentro e faz a contratação dessas pessoas. Que bacana. Então, para desenvolver mesmo a região, porque a gente sentiu que tinha que trazer sempre muita mão de obra de outras cidades. E aí isso é um custo para mim e é um problema para a cidade, né? Sim, Se eu estou aqui, a empresa está aqui há 25 anos na cidade, por que eu estou dando emprego para pessoas de outras cidades? Nossa. Existe um gargalo enorme com a formação de mão de obra. A gente estava conversando com Cara, o Cláudio Costa a numa gente outra já teve gravação. convidado aqui falando justamente isso. O Cláudio Costa é o diretor da AGEF, que é a Agência de Fomento Empresarial. Uma das bandeiras da AGEF também, que é uma associação muito forte, é realmente isso que você falou e que você comentou aqui. É a formação, é a capacitação técnica dos profissionais que você não tem. Soldadores. Era uma demanda. Uma demanda absurda. Não se tem soldador para a indústria. Eu acho que a mão de obra para a indústria hoje está difícil. Porque as pessoas que estão aí com seus 20, 22 anos, que estão entrando no mercado de trabalho, não querem trabalhar na indústria. É a geração da arrasta para cima, né? Eles querem ser tiktokers, influencers. Querem ser youtubers. Eu ia fazer essa abordagem. Como é que você enxerga isso? Por que você enxerga? Você é mais ou menos isso que o Vlad falou. O Vlad me falou de uma forma brincando, resumindo o que a gente pensa, mas eu acho que é mais... Não me levem a mal. Eu acho que é mais profundo do que isso. Como é que você enxerga isso? Por que falta mão de obra? Porque a pessoa, o desemprego era X milhões de pessoas, agora aumentou para Y milhões de pessoas, mas você observa, eu também sou empresário, muitas das vezes eu preciso de profissionais e eu tenho dificuldade de contratar. Falando do seu segmento, por que você acha que isso acontece? Então, eu acho que foi uma série de erros que a humanidade foi cometendo, né? É tudo muito digital e legal, eu acho que isso tem que acontecer, eu acho que foi uma revolução muito boa, eu acho que só veio a trazer benefícios pra gente. Mas eu acho que o que foi colocado na cabeça das pessoas mais jovens é que só existe isso para trabalhar, que é só isso que é legal, que é só isso que te valoriza. E não é. Não é. A indústria ainda é um ramo que tem muita coisa legal para se fazer, né? Eu falo muito para as meninas que a gente treina lá no Projeto Crescer. O Alexandre Ercovitch, ninguém precisa apresentar ele. E ele provavelmente começou numa máquina de costura. Sim. Então, assim, são muitas profissões que são legais de trabalhar e que nem todas são ficar o dia inteiro programando num computador. E a molecada fica focada num... É que nós nos tornamos a média das pessoas que nós mais convivemos. E o conteúdo que essa geração consome, e eu sou pai dessa geração, meu filho tem 18 anos. A minha 16. Então, assim, o que eles consomem de conteúdo, de YouTube, de internet, de amigos, é isso. Então, eles mal têm um conhecimento de o que é um trabalho numa indústria, o que a indústria faz. Então, como é que você vai criar um desejo, vai buscar algo que você mal conhece? Não se levou nessa geração, né? Antigamente os avós já levavam isso, você tem que aprender, vai fazer um Senai, vai fazer um curso, um torneiro mecânico e se levava. Hoje não. Hoje não, e também eles também não têm mais vontade de ficar 3, 4, 5 anos numa empresa, né? Eles gostam dessa rotatividade. É outro pensamento. Antigamente era legal, né? Eu fiquei, por exemplo, 13 anos numa empresa aqui em Mogi, eu achava legal, eu tenho orgulho de falar disso. Que nem, se eu tô há 12 anos, eu vejo que eu tenho orgulho de falar disso, né? Para eles parece que virou um negócio negativo, né? Eles acham que se sentem estagnados, né? Mas o bacana eu tenho exemplos muito legais dentro da minha empresa, né? Eu estava conversando hoje com o pessoal da prefeitura justamente sobre esse projeto, e eu falei para eles, eu tenho uma experiência muito legal com estagiários e aprendizes.
que normalmente eu treino eles. Eu tô fazendo E eu isso. tenho estagiários que estão há 5 anos comigo. Qual a E faixa etária deles? 20 e poucos anos. Essa estagiária, por exemplo, que está comigo, que hoje é supervisora, ela tem 26 Que anos. legal. Legal. E ela entrou lá no finalzinho da faculdade, foi crescendo, foi ganhando espaço e hoje tem uma supervisão. Então, eles estão aí, a gente só precisa Sim. encontrar eles. E entender a forma também de fazer, né? Eu também penso, eu tenho um escritório de contabilidade e já há algum tempo caiu a ficha para mim que não adianta eu querer buscar um analista formado para trabalhar. Né? Assim, o que tem dado muito certo é isso. A gente pega estagiário, menor aprendiz. Eu tenho casos, por exemplo... São quantos colaboradores, Denis? Na UFM? É. UFM estamos com 56 no grupo. Quantos você desenvolveu ali? Ah, cara, desses 56... Hoje eu tenho uns 10, 15 lá que estão dessa forma. Eu tenho um, inclusive, que ele entrou como estagiário, passou por auxiliar, assistente, analista e chegou a supervisor. Ah, que bacana. Dentro dessa visão que você está com. Então, assim, você mesmo acaba formando os seus profissionais, né? A gente acaba formando. E você foi além através desse projeto, né? A gente foi buscar. A gente tem um time hoje de 215 pessoas, mais ou menos. Que legal. Boa parte a gente formou. E a ideia é a gente formar mais gente lá dentro. Fantástico. Fantástico. 215 pessoas. E isso veio, esse 215 você já tinha antes já da pandemia, antes de começar a exportar? Não, a gente teve um crescimento que foi uma loucura, Que né? legal, cara. A gente conseguiu, em 4 anos, a gente fez um comparativo agora no fim do ano, a gente fazendo ali os encerramentos, a gente comparou o mês de novembro de 2019, não foi nem 4 anos, foi menos, e de 2022. E teve um crescimento de faturamento dentro daquele mês de 600%. Uhum. Só que isso tudo é muito legal e muito cansativo, né? Sem Com dúvida. certeza. Esse crescimento desafio, né? rápido. Pergunta técnica agora, ele não responde se achar, mas quantos por cento você acha que isso se deve à implementação do mercado internacional? A trazer fornecedores, a buscar clientes? O quanto você acha que isso foi importante aí para expandir essa 600%? Aonde foi o impacto disso? Eu acho que essa parte de comércio exterior é algo que a gente tem muito para crescer ainda. Eu vejo hoje o Brasil com uma oportunidade enorme na mão de ser um dos principais fornecedores do planeta. De tudo. De tudo, de vários produtos que a gente tem aqui. Eu acho que a gente só precisa estar pronto para poder receber isso e atender os clientes da forma correta. Então, eu tive um crescimento com empresas que estão instaladas no Brasil, mas que são multinacionais. E aí eu tive apoio de empresas estrangeiras nesses contratos. Então não foi diretamente, né? Da parte de comércio exterior, acho que ainda tem um caminho enorme para percorrer. Mas foi tudo ligado, assim, não foi... você trabalhou só com empresa nacional. Você abriu a sua mente depois disso, eu acho que até por conta da dificuldade da pandemia, acho que muitas pessoas aconteceu isso, né? E a partir daí você... É que se tem uma barreira psicológica e cultural tão grande que as pessoas não entendem que comércio exterior é só comércio. Só comércio. Do mesmo jeito que você vende para um outro estado, e é muito mais difícil É um você, canal, né? que está na área contábil, trabalhar com ST, do que trabalhar com uma exportação que você tem toda a exoneração tributária e acabou. É muito mais complexo se formar preço para uma venda interestadual do que para uma venda de exportação. A gente até nem acredita na hora de fazer o preço, né? A gente fica perguntando, mas é cadê só isso? isso mesmo? Cadê? Não vai aparecer nada para eu pagar? É verdade, é verdade. E esse é um dos papéis da Camex, né, Vlad? Desmistificar. É e desmistificar mostrar isso. E eu acho que a Malfis é um exemplo fantástico aqui, né? Por isso que a Camila está Para aqui. quem acha que Brasil só exporta commodity, tá aqui. A indústria Exportadora também exporta. de indústria. E uma coisa que eu acho que é muito curioso, né? A gente fala com uma empresa brasileira, às vezes até de médio porte, sobre exportação. Não, mas isso eu não sei, é muito complicado. Até porque o nosso mercado interno é grande. Eles falam, é só para grandes empresas, né? Só para grandes empresas. Não, cara. E às vezes eu busco alguns fornecedores na China e assim, eu entro em contato por e-mail, em 15 minutos eu recebo um WhatsApp, parece que eu estou conversando com uma pessoa que eu conheço há anos. A qualquer horário. Impressionante. E assim, parece que eles nasceram globalizados. Porque E nasceram. Nasceram, de E fato, nasceram. né? E eles são muito cultura práticos, para eles tudo é muito fácil. Sim. Né? E parece que você está conversando com uma Na empresa verdade, que está para aqui na eles sua cidade. é como tem que ser. Aqui que se criou muita dificuldade para se vender facilidade e se Burocratização, criou né? essa mistificação. Na verdade, se uma empresa chinesa, ela nasce numa garagem desse tamanhinho, pronta para vender para o mundo, colocar o produto dela num Alibaba da vida e o mundo já está procurando por aquilo. Então, assim, eles são realmente globalizados. Eles nascem com preço formado em dólar,
com formas de prospecção, de propostas internacionais, isso já vem da cultura. Que seria uma MEI no Brasil, já nasce pronta para exportar. Eles nascem para o mundo. E o Brasil, é o que você falou, empresas de médio porte, isso é difícil, isso é complicado. Isso faz com que? Faz que a gente tenha um monte de tubarão nadando em aquário e alguns peixinhos dourados já no oceano que superaram essa crença limitante e foram para o mercado externo. Então é muito cultural, Denis. A gente tem que fazer esse Quebrar trabalho. isso. Esse é o nosso trabalho. Mais Camilas para esse povo do Alto Tietê, do Vale do Paraíba, para que eles possam entender realmente que isso é possível, se inspirar. E eu encontrei muita ajuda, viu? Porque quando começou a surgir a oportunidade, a primeira coisa que eu pensei, eita, como é que eu faço isso agora? E agora? Mas tem muita ajuda, tem muita gente para ajudar. Você liga para o teu gerente do banco, ele vai te indicar uns 15 cursos que o banco oferece. Ele bota um gerente na tua frente ali para te explicar toda a operação financeira, como você faz. Bacana. Então, assim, tem muita ajuda. Tem muitos cursos do Sebrae, por exemplo, para você ir lá e entender como é. Muitas linhas de crédito bacana, que você paga juros internacionais. Então, é muito mais barato do que você ter aqui. Bacana. Então, quando eu comecei a ver tudo isso, foi algo que realmente despertou a minha atenção. Foi o que você falou, é muito cansativo, né? Você se dispôs, você foi atrás, você estudou, se preparou. A questão do cansativo, mas tem a recompensa. Tem a recompensa. Onde foi essa virada de chave? Assim, você lembra do primeiro processo, onde você falou, ferrou, agora eu vou ter que importar, vou ter que aprender, vou ter que correr atrás, idioma, como é que foi esse... A primeira vez foi com o meu maior cliente hoje, a gente fechou um contrato, era um material importado, mas que tinha no Brasil também, tem revenda no Brasil. Aí o fornecedor entrou em contato e falou, olha, eu vou homologar vocês para poder comprar direto dos Estados Unidos, porque vocês vão ter um custo melhor. E me mandou uma tabela de preço em dólar. Eu falei, e agora? Como é que eu calculo? Eu não sei nem o que paga de imposto. E aí eu fui estudar, e aí eu fui procurar pessoas. Eu falo inglês desde novinha, então isso para mim não era um problema, né? Mas ainda assim, uma coisa é você falar inglês, outra coisa é você negociar com uma outra empresa em inglês. Você entrar no assunto técnico, né? Exato. E aí eles, eu vou te passar o contato e você começa a negociar. Aí me passaram já um contato na Costa Rica. Falei, bom, eu vou falar com ele. Se eu não entender inglês, a gente manda e-mail, que e-mail tem Google Tradutor e resolve tudo. E vou buscar pessoas para me ajudar. E daí eu comecei a desvendar, puxar um novelo aí que... Aí você gostou. Gostei. A mosquinha... Gostei. Aí quando foi a primeira exportação, eu já fiquei um pouco mais... Quando a gente teve a reunião com o cliente, eles conseguem. Consigo, tô habilitada. Vai dar tudo certo. E aí eu liguei pro Vladimir, eu preciso de ajuda, preciso fazer. E foi muito mais simples do que eu imaginava, de fato. Que legal. Deu tudo certo, foi tudo dentro do controle. A Malf, vocês também atuam com outros canais de venda, por exemplo, com e-commerce, vocês vendem também ou não? Ainda não. A gente tem um projeto agora de começar com e-commerce, a gente está implantando para começar pro ano que vem. Né? A gente vai devagar. Hoje eu tenho time comercial interno e tenho alguns representantes que é a parte de venda, né? E funciona muito de um cliente indicar para o outro, né? Sim. Isso funciona muito bem. É que quando você passa para o e-commerce, obviamente você vai ter grandes pedidos que você vai conseguir tirar, mas também você eu quero comprar uma peça de uma determinada coisa. Vai ter muito disso também, que você tem que se preparar para isso. Por isso que eu estou me preparando agora, porque até hoje eu só atendo grandes volumes. Né? Eu atendo só o B2B e grandes volumes. Então, a gente está se preparando agora para atender uma outra virada de chave. É um problema muito mais logístico do que comercial, né? Você atender isso. É verdade. Essa pequena demanda, várias pequenas tanto é que você acompanha hoje, por exemplo, o Mercado Livre da vida, é uma coisa absurda, né? Você compra um produto hoje, você compra aquela o cara amanhã, 9 horas da manhã, tá entregando o produto no mesmo que você dia comprou agora. Até, né? Né? Exatamente. É absurdo a eficiência do Mercado Livre. E o problema, né, Vlad, é como se fosse, por exemplo, o iFood. A gente vai conversar muito de iFood aqui na frente, mas assim, você acaba ficando condicionado também, você fica irritado. Não, nossa, como é que o cara não vai entregar até amanhã? Cara, uma coisa que você levaria 15 dias para você receber, 30 dias, se o cara não te entrega, o próprio consumidor, ele acaba como é que eu vou dizer? Ele acaba ficando chato, né? Não, se não me entregar, nossa, como é que não me entrega amanhã? Que absurdo é esse? Né? Então você vai ter que enfrentar esse tipo de coisa também, né? Essa agilidade logística, hoje, ela é um fator decisivo para a compra do cliente. Então, no Mercado Livre, você tem o mesmo produto. Às vezes você tem um pouco mais barato, mas um entrega no dia seguinte e o outro entrega dali 3 dias e eu pago um pouquinho mais caro, mas eu quero amanhã. Nenhum cliente mais está disposto a esperar. Tem que ser tudo agora. É tudo muito rápido. O advento da internet trouxe essa questão, né? Trouxe. E a gente tem que estar preparado, né?
Eu sempre estou atrás de tecnologia, buscando para a empresa. Hoje, por exemplo, todas as minhas peças possuem uma etiquetinha de RFID, que é monitorado por radiofrequência, porque eu não tenho tempo de parar funcionário para contar a peça dentro da fábrica. Sim. Então, a gente faz tudo automatizado. Que fantástico. Porque tudo a gente precisa ganhar tempo. Então, tem que estar pronto para isso. Então, até hoje, o digital para mim ainda era algo que estava dentro da caixinha, porque ainda não estava pronto. Agora, a gente está começando a colocar isso para rodar e provavelmente para 2024 vai estar no ar. Fantástico, fantástico, muito legal. E, Camila, pensando assim, no caso de novos projetos, o que você tem, já colocou um projeto novo aqui para a gente já, né? Você vai começar a entrar no e-commerce. Você tem alguma ideia de começar a vender algum outro tipo, buscar algum tipo de segmento, prospectar um outro tipo de segmento? Porque todos os segmentos hoje você precisa de uniformes, né? Todos precisam. Você é especializado em algum segmento hoje ou não? Especializada, não. Eu acho nichado, vamos assim usar esse termo. Eu acho que o que eu mais atendo hoje, meu maior volume de vendas são para as empresas de telefonia. Né? Eu acho que a gente está muito alinhado ali com a política deles, com a cultura deles, então a gente atende com maior volume. Mas atendo diversas outras áreas também sem problema. Agora, de projeto, a gente tem diversos. Assim, eu falo que projeto a gente tem todo dia. Todo a empresa dia não pode dormir. Não pode dormir. Qual que é a diferença para você de atender uma empresa de telefonia, que na minha visão de leigo ali é um projeto tão parecido quanto um uniforme escolar? Nada. Que muda para você? Tudo muda, na verdade. Olha eu querendo responder pela Camila. Chatão, né? Imagina, fala besteira, já vi que você está mais antenado que eu. Você já disse que eu estou falando besteira e ela também. Camila, imagina. Na verdade, muda muita coisa. Desde os fornecedores, que a gente vai buscar a matéria-prima que tem que ser adequada. Porque quando eu vou vestir um trabalhador que está, por exemplo, no sol todos os dias, eu preciso vestir ele com um tecido que tenha uma tinturaria que seja mais fixada, que não vai perder a cor tão rápido. Você diz os operadores de rua. A gente atende tanto rua quanto os que estão na loja do shopping. Eu associei com telemarketing, a pessoa tá ali. Não, telefonia mesmo, da parte de implantação de telecom, infraestrutura e também as lojas, né, de shopping. Aí. São projetos diferentes, mas estão todos interligados. Então, tem isso dos fornecedores, os materiais que vão ser empregados, que são diferentes, que precisa de uma durabilidade melhor. Até o conforto precisa ser pensado de forma diferente, né? Sim, faz totalmente diferente. Eu associei, dá zero para mim, né? E aí a gente ainda entra em normas de segurança do trabalho. A gente precisa de visibilidade. Ele está na rua. Se você está numa loja de shopping, você não precisa de visibilidade. Mas aí você está falando direto com o teu público final. Então, você precisa de uma roupa que... Uma apresentação diferente. Uma apresentação diferente. Você precisa atender... Eu atendo, por exemplo, gente do Sul e do Sul e do Nordeste com a mesma roupa. Às vezes, o que muda um forro. Porque no Sul é muito frio, lá é muito calor. Então, esse tipo de adequação é que a gente precisa pensar e sempre estar oferecendo a melhor coisa para o cliente. Tem proteção esportiva, aquelas jaquetas para moto, coisas assim? Esportivo, não. Não trabalho com nada. Eu foquei no nicho certinho ali pra gente não abrir muito e não atender nada direito, né? Sim, então, claro, com certeza. Eu tenho algumas coisas, por exemplo, eu tenho alguns tipos de tecido que são repelentes a óleo, por exemplo. Então, você coloca uma pessoa que trabalha numa oficina mecânica, trabalha com moto, ou trabalha num kart, por exemplo, ele pode usar aquilo. Então, ele vai usar, não vai pegar óleo na roupa dele, não vai passar pra pele. Excelente. Então, tem várias tecnologias envolvidas, mas sempre no objetivo de proteger o trabalhador. Bacana. Que bacana. E Camila, o que você pode colocar para a gente aqui, falando em Brasil, a Malfis é uma empresa brasileira que disse desde o comecinho da década de 90, qual que é o maior desafio para você aqui, dentro da... Você falou um deles, que é a questão da mão de obra, né? Quais outros desafios que você coloca aqui? Olha, eu acho que o Brasil por si só já é um desafio. Não é para amadores, não é. A gente brinca muito, né? Porque todo dia é uma notícia nova. Sim. Mas hoje mesmo eu estava conversando com a minha sócia e falei para ela, qual foi o ano que a gente falou assim, esse ano a economia do Brasil está indo muito bem, o mercado está aquecido e a gente não tem problema? Não tem, né? É verdade. Eu não tenho essa memória. Não tem, exatamente. Eu não lembro nenhum também. Desde que a Malfis nasceu, é uma crise atrás da outra, porque o Brasil é assim, né? A gente é muita diversidade, é muita turbulência, acho que
por ser um país que ainda está em desenvolvimento, a gente ainda está aprendendo as coisas, né? Acho que é uma democracia jovem que ainda não aprendeu o que é democracia. Sim, exatamente, estamos patinando ainda nisso, né? Então é todo o tempo, são diversos problemas, desde a questão da mão de obra, que não está qualificada, da questão tributária. Segurança jurídica, não tem segurança alterações jurídica. tributárias o tempo inteiro. Aí muda governo, você tem que mudar totalmente sua forma de pensar, porque mudou tudo. Eu lembro num passado bem recente, cara, até 2016, foi uma quebradeira total. Eu lembro que era desanimador, porque eu tenho meu escritório de contabilidade aqui em Mogi, eu tenho 12 anos. Cara, em 2016, o que eu via de empresário chegar lá, cara, o cara desesperado, eu tô fechando, não sei o que fazer. Parecia assim, sabe, todo mundo água parada. A gente ficou imaginando, pô, vai mudar 2017, 2018, aí você dá uma animadinha, aí cai de novo. Cara, 2016 para mim foi um dos piores anos de vida da minha empresa, cara. Minha empresa é de 2005. 2016 é a pior memória que eu tenho dela, assim, em termos de crise, recessão. O ano foi bem complicado. Foi assustador. Pra gente também, foi um ano assim que a gente chegou num mês e falou, é o último. Nossa, caramba. Não tinha pedido, os clientes não compravam. Falta de perspectiva, né? Você olhar pra frente e não ver. E muitos parceiros assim que a gente conhecia até que se suicidaram. Nossa, porque a empresa chegou num ponto que era a vida deles e eles não tinham mais o que fazer. E foi muito triste. E nós vivemos de novo na pandemia. E estamos vivendo de novo agora. Outra vez. Agora outra vez, né? Ontem ou anteontem saiu o pacote, né? O pacote fiscal. Com algumas o arcabouço? O arcabouço, seu nome bonito, né? Você que é da área contábil, Denis, vê se eu entendi isso direito. O arcabouço é mais ou menos assim, no meu entendimento, você me corrige. Eu ganho 5 mil por mês, tenho a perspectiva de ganhar 10, então para equilibrar minhas contas eu vou gastar 7, porque eu tenho a perspectiva de gastar 10. Foi isso que aconteceu? Cara, mais ou menos. Tem também disso, né? O que eu preciso, por exemplo, de um valor X para equilibrar minhas contas, 150 bilhões. Aí uma das fontes foi, eu vou tributar o Shopee. Por isso que eu até entrei no assunto você vai começar a atuar no mercado online, né? Vão começar a tributar. Acabou, né? Agora Shopee, Alibaba, vai passar a ser tributado. 8 milhões vem daí. Outros tantos milhões vêm dessas casas de aposta. E aí fica faltando 80 bilhões para fechar a conta. Que aí vem na reoneração. Exatamente. E no Simples Nacional. Exatamente. O que eles vão fazer? Eles vão tributar. Vai aumentar a carga tributária para tudo. Né? Então, assim, é isso aí que é a conta que eu entendi da leitura do tal do arcabouço. E aí o que a gente fala, que o Brasil... Tudo isso para elevar o teto de gastos. Exatamente. Então, eu tenho 5, vou poder passar a gastar 7, porque eu vou ganhar 10. Exato. Onde funciona? A conta não fecha, né? Então... Eu preciso estudar. E no final das contas, quem vai pagar a conta é a população. Você vai reonerar as empresas e vai para onde? Para o produto mais caro na prateleira. Sem dúvida. Então, isso... A conta é sempre essa. Por isso que a gente vê, né, Vlad, que eu acho que... E aí se perde o poder de consumo, não se vende, volta a recessão para dentro da empresa, volta o desemprego. Por isso que a gente volta aqui no começo da nossa conversa, e foi algo que a Camila percebeu, a Malfis percebeu. Buscar novos mercados, né? Foi quando você começou a buscar. Então, assim, não tem jeito, a gente está aqui. Né? A gente tá aqui. Eu, pelo menos, eu tô aqui e pretendo continuar aqui, né? Enfim. A gente está no jogo. Tô no jogo. Então a gente tem que buscar, tem que dançar conforme a música e buscar. E aí é legal, Denis, essa sacada do mercado internacional para exportação. Primeiro, pelo ganho cambial que o Brasil está hoje. Então, o Brasil é muito barato. Imagina que o que você vende aí a R$ 5.500, R$ 6.000, tira a carga tributária disso hoje. Então, baixou para 4, 4,5, converte para dólar. Isso vai virar $800. O que aqui custa R$ 5.500. Então, olha a diferença de poder aquisitivo. Então é muito barato. Quando você tem que fazer uma venda de R$50 mil, você fazer uma venda de $8.000. Então é muito mais fácil você encontrar empresas com poder aquisitivo de $8.000, que seria R$8.000, do que empresas de R$50 mil, por exemplo. Então você torna o produto muito mais atrativo para esse mercado internacional. A exportação hoje, quem não está olhando tem que olhar para isso. Camille, e você falou bastante da China aqui, né? Você deu bastante exemplos da China. Você chegou a fazer negócios com outros países? Eu faço, né? Eu trago algumas coisas da China, ainda pouca coisa, trago dos Estados Unidos, tenho um parceiro forte na Espanha, que a gente está trabalhando alguns projetos juntos.
E eu tenho algumas relações com a Argentina, né? Aí quando a gente olha para a Argentina, a gente pensa, graças a Deus eu estou no Brasil, em alguns pontos, né? Sim. E aí tem essa questão que o Vladimir falou, né? A gente vendendo em dólar aqui, por mais que a situação econômica no Brasil esteja ruim, para a gente tá bom. Porque a situação tá ruim aqui, o dólar sobe. Quando a gente faz venda para a Argentina, por exemplo, são 180 dias para poder receber. O governo argentino não permite que uma empresa na Argentina faça um pagamento de uma importação com um prazo inferior a 180 dias. É justamente para criar uma barreira, né? É que eles têm um problema lá, né, da balança deles que não fecha a conta. Então, você vende para a Argentina hoje, você aguarda 180 dias para receber. 180 dias. E daí, mas assim, se você está num cenário econômico bom, você fica preocupado. Se o dólar vai cair, eu vou ter prejuízo. Hoje a gente não está muito com essa preocupação, né? Não, mas aí não tem muita perspectiva de cair. Eu não aposto sempre nisso, não. O jogo vira, viu? Faça um hedge, tenha uma proteção cambial, porque eu já vi gente tomar com problema, com né? isso. Sim. E a sua operação no dia a dia, que nem você falou, negócios na Espanha, Argentina... Como é que funciona isso no seu dia a dia? Tipo assim, dá uma louca, eu vou ligar, vou procurar um fornecedor ou alguém vou desenvolver alguma coisa na Argentina. Não, como é que... Ou acontece, fiquei sabendo que na Espanha tem. Como é que funciona esse seu dia a dia? Na verdade, funcionou com a queda da indústria nacional por conta... Começou a pandemia e a indústria têxtil nacional, apesar de ser forte, ela ainda... Ela tem... É uma linha muito tênue, sabe? Entre ser forte e ser muito fraca. São poucos players... São dependentes de material importado. Então, quando começou a pandemia, começou a subir tudo, o dólar disparou e começou a faltar material. Então, eles foram muito afetados aqui. Então, eu precisava buscar outras alternativas. E foi daí que eu fui buscar alternativas primeiro na China, porque é onde todo mundo vai buscar. E aí foi abrindo o leque ali de empresas que tinham o material que eu uso, com uma qualidade, com tecnologia muito boas, e que dava pra gente desenvolver uma parceria. Então, aí eu conheci esse fornecedor na Espanha, a gente começou a fazer negócio. Eu tenho um outro na França também, que produz na França, inclusive, né? Que é difícil você ver uma empresa que produz dentro da Europa. Ele produz dentro da França. E você alguma vez já chegou a ir até o país para ver a Ainda empresa não. de onde você está comprando? Participou de alguma feira? Participa de feiras? Eu participo de feiras, exponho em feiras, inclusive. E sempre a gente está buscando, né? Porque nasce empresa nova têxtil todo dia. Sim. Né? Um ramo que tem muita oportunidade. Então, eu fui conhecê-los. São empresas que a gente tinha referência e que tem preço bom, tem custo bom. E aí, como o euro caiu, ficou mais atrativo do que empresas americanas. Então, a gente foi buscando. Era a alternativa que eu precisava buscar naquele momento para conseguir manter a empresa funcionando e sem depender 100% dos fornecedores nacionais. Entendi. E qual que é o principal evento do seu segmento que você tem aqui no Brasil ou em termos mundiais? No Brasil, a gente tem uma feira a cada 2 anos em São Paulo que se chama FISP, Feira Internacional de Segurança e Proteção. E você está lá? Tô lá, 2024, tô lá com o meu stand. Boa, show de Quero bola. todo mundo lá me visitando. Com certeza. Não esquece de convidar nós, hein? Com certeza. Tá gravado. Essa feira aqui no Brasil é a maior que tem no Brasil de proteção e segurança. Então, ali eu consigo... São muitos fornecedores de tecido, de faixa refletiva, de EPIs. E também empresas como a minha que fornecem já o material pronto para uso para o usuário direto, né? Já para o usuário final. Essa é a maior feira que tem na América Latina. E internacional, você tem alguma coisa? Na Europa, alguma coisa? Na Europa tem China? uma feira na Alemanha, que é referência mundial para lançamento de equipamento de segurança e proteção. E aí eu creio que devam ser produtos com tecnologia mais, né? Você vai buscar isso até para entender como é que funciona o mercado mundial. Porque uma hora vai chegar aqui, né? Vai chegar. Muita coisa aí no Brasil não está pronto, né? Acho que a gente ainda está começando a entender a importância disso. Mas está começando, o que é legal. Já estão se preocupando, a gente já se preocupa com um funcionário na rua, uma pessoa na rua, ela está sendo enxergada, estão vendo ela, vai subir num poste, vai mexer com rede elétrica, ele está protegido? Então, está começando a ter isso. É lógico que na Europa eles estão muito mais avançados nessa questão, né? Hoje a gente vê um guarda de trânsito na Europa, ele está totalmente vestido de alta visibilidade. Aqui no Brasil ainda não. Nós tivemos um companheiro, diretor de marketing de uma agência de publicidade que foi atropelado numa gravação porque não estava vestido adequadamente, eu acho. Brincadeira. Estava trajado. É que ele sofreu um acidente, assim, a gente faz o bullying, perde o diretor, mas não perde a piada. Mas no Brasil, com tantas rodovias, a gente demorou para pensar nisso, né? Nossa, hoje parece tão óbvio, né? Mas não, é óbvio, mas ninguém pensava nisso, né? E a gente vê vários casos.
as empresas fazem vídeos para a gente entender a importância, né? Se você coloca uma pessoa totalmente de cinza atrás de um caminhão no asfalto, você vai atropelar. Você não vai enxergar. Moto o tempo inteiro, sem refletir. Sim. Esquece. Então precisa realmente a gente pensar nisso. Você falando em termos de... vou importar, vou atrás, vou no mercado chinês, por exemplo. Antigamente você tinha o famoso... Todo produto era todo Xing Ling, né? Tô comprando mais barato, mas eu sei que é... Qualidade. A qualidade inferior. É impressão minha ou isso hoje mudou? Os chineses têm fabricado produtos melhores para bater até com o mercado nacional? Hoje eles produzem tão bem quanto a Alemanha e Estados Unidos. O chinês ele tem o produto por quanto você quiser pagar. Exato. Se você quiser pagar barato, você vai ter o produto barato. Se você quer pagar o que custa, ele tem a linha premium para você. Ele atende a todos os mercados. Fantástico, fantástico. É só ter cuidado ali na hora de você escolher o seu fornecedor, seu parceiro, ver se está tudo certinho. E como é que vai? Por exemplo, você vai... eu fico sempre curioso, eu quero sempre passar aqui para os nossos telespectadores, ouvintes, quem está nos acompanhando, né, o dia a dia, né, de uma empresa igual a sua. Você vai desenvolver um fornecedor, por exemplo, na China. Como é que você sabe que aquele produto é o certo, o adequado? Você perde uma amostra, eles mandam uma amostra para você. Você já tomou algum chapéu, vamos assim dizer, puta, eu comprei um produto que veio algo que eu não esperava? Olha, não, pode ser que tenha sido sorte, mas hoje todas as importações que eu fiz foram de bastante sucesso. Eu não tive problema, principalmente porque eu busco referência aqui no Brasil. Eu busco fornecedores que vendem. Com grandes fornecedores com também, grandes né? fornecedores. A dificuldade maior é para quem acaba comprando daquelas fábricas menores. Mas já comprei. Já comprei, assim, de buscar um fornecedor na internet, não era um volume grande. E comprei, chegou e era o produto certo e veio certinho. Lógico que a gente arrisca quando o volume é pequeno, né? Não vou arriscar isso numa carga grande. Sim. Mas eu sempre, quando é coisa maior, assim, eu sempre busco uma referência, alguém que já vende aqui no Brasil, de um concorrente, uma referência de um concorrente ou de alguém do mercado que conhece, para também não passar por esses tipo de apuros. problema, né? A gente tenta, quando a gente vai passar por um processo de desenvolvimento de fornecedores, estudo de viabilidade econômica, a gente sempre recomenda que se use um parceiro local para que ele consiga fazer consultas lá de que aquela empresa realmente ela está estabelecida, que ela é um fabricante e não um revendedor, se ela já tem registros de exportações para outros países, o tamanho dela em capital integralizado lá, vamos dizer assim, o número de funcionários. Não é que isso vai te proteger, mas é um gerenciamento de risco, né? Uma empresa consolidada, com registro de exportação para outros países, com determinada quantidade de funcionário, te dá uma solidez maior. E um dos maiores problemas de quem vai procurar assim, na internet, que nem você fez, e graças a Deus deu certo, é comprar de um intermediário. E aí comprei, deu certo. Fiz um segundo pedido, comprei, deu certo. Fiz um terceiro pedido, o fornecedor não tinha, ele pegou de outro. Minha qualidade mudou completamente. Quer dizer, ele não Então, tem a mesma preocupação que você tem né? Um fornecedor bacana, mas ele pegou de um outro fornecedor, acabou com a tua produção porque ele mudou o fabricante. Então isso é um cuidado que a gente sempre faz essa recomendação quando vai se entrar nesse processo de desenvolvimento de fornecedores, estudo de viabilidade. É realmente um fabricante? Ou ele vai trocar a qualidade no meio do caminho quando o fornecedor dele não entregar? Eu ouvi um caso de um fornecedor que traz muita coisa e revende aqui no Brasil, que ele pediu uma quantidade X grande de um tecido preto. E chegou aqui, era pink. Putz, vocês estão sério? Pink. E aí, assim... coloca aí para vender agora, né? Já chegou, já tá aqui. Fotinhos para embarque resolveria isso, né? Só o processo. E aí eu já até busquei, né? Mas você faz o quê com um produto desse totalmente fora? Ele é um revendedor, ele botou lá para vender, mas ficou provavelmente meses e meses lá esperando para poder sair, né? Muito particular. E aí é o risco do comércio exterior, né? Posso trocar o fabricante? Nunca e o mais. custo de ser ele até troca, muitas vezes ele se dispõe a trocar, mas e o custo dessa devolução? O processo administrativo, junto à aduana, frete. Nunca mais. O custo é alto. É melhor ficar com o que você recebeu mesmo. Exato. Camila, falando um pouquinho, que eu achei muito legal, eu não sabia disso, você falou que tem esse projeto social voltado para a formação de profissionais. Eu acho que isso a gente pode deixar bem em evidência aqui na nossa entrevista, né, nesse bate-papo que a gente está tendo, porque eu acho que isso é legal a gente deixar também até para a Camex, até para o nosso público estar acompanhando, né?
como é que quem quiser participar desse projeto, seja para ser das pessoas assistidas ali, ou seja, para apoiar, o que tipo como é que você acha que nós como Camex, como uma Câmara de Comércio Exterior, a gente poderia ajudar você nesse sentido e, obviamente, também você ajudar quem está nos assistindo, né? Bom, hoje toda vez que abre uma turma nova, a prefeitura faz a divulgação. Né? Daí as pessoas precisam ir até lá e fazer a inscrição no curso. Graças a Deus tem tido uma procura muito boa. As pessoas estão interessadas mesmo no curso. E a faixa etária das pessoas que buscam isso? Vem de toda a faixa etária. A gente não bloqueia nenhuma faixa etária, né? É até legal até para desmistificar aquilo que a gente falou, né? A molecada hoje não quer saber de nada. Mas não, tem que ser a partir maior de 18 anos. A partir de 18 anos. Legal. E aí várias pessoas procuram, às vezes porque querem se recolocar, ou porque querem aprender uma profissão nova, ou porque estão desempregados há muito tempo e não estão conseguindo se recolocar no mercado. E às vezes a pessoa que não consegue se recolocar, não sabe muito o que quer fazer, vai lá e acaba se encontrando. Acaba se encontrando. E lá nesse curso vocês ensinam a sua parte de costura ou tem outras coisas também relacionadas a processos, a parte fabril? Como é que é isso? A gente fez essa primeira turma que a gente fez com o curso mais básico, foram 2 turmas, foi só a parte técnica de costura mesmo. E a gente já está planejando uma segunda turma com um nível mais avançado, e aí a gente quer incluir alguns outros treinamentos, né? Um treinamento ali de resiliência, de comportamento dentro da empresa, porque às vezes é o primeiro emprego, então a pessoa do primeiro emprego ela não sabe nem como chegar e se comportar, nunca fez, fica com muita vergonha, né? Sim. Então a gente vai incluir isso tudo também no treinamento para as pessoas chegarem já mais preparadas. Mais prontas, né? Mais prontas, que fantástico. Hoje da sua mão de obra, você falou que estão 216 colaboradores, 215, né? 215. Você tem a parte administrativa, que a gente entende que é uma área de suporte, mas o teu parque fabril ali, um percentual, assim, a maioria é formada por costureiras. Que tipo de profissionais que você precisa ali? A maioria são costureiras. Daí tem diversos níveis de costureiras, né? Desde aquela que está aprendendo, que faz uma das operações, até aquela que já tem mais experiência, que a gente chama de piloteira. Piloteira que a gente fala é uma costureira que ela pega uma peça e ela monta inteira. Ela faz todas as operações. Faz o processo completo. Em diversas máquinas, né? Então, ela pega qualquer peça que a gente mostra, olha, tem essa peça. Ela monta a peça inteira. Então, eu tenho todos esses níveis de costura. Em termos de equipamentos, você tem uma máquina, que a gente pensa em costura, a gente pensa aquela coisa, né, caseira, né? Mas é muito maior que isso. Uma máquina, eu imagino, quanto custa uma máquina dessa hoje? A gente, num parque de confecção, a gente tem máquinas desde 10, 12 mil reais até de 800 mil reais. Meu Deus. Hoje a automação tá vindo. É isso que eu ia falar. Como é que faz isso? A indústria têxtil, eu falo assim, poxa, foi onde a gente começou nossa revolução industrial e tá a última a entrar na indústria 4.0. Mas tá vindo, graças a Deus. Tem muita máquina. Hoje as máquinas falam, e quando eu falo isso, eu tô falando literalmente. Elas falam com a gente hoje. Bacana. E elas estão todas já estão com IoT e tá se formando ali sistemas para a gente conseguir integrar todas elas com controle de produtividade e de manutenção. Fantástico. E você tem que estar antenada com tudo isso, né? Sim. E até nessas feiras internacionais que você acaba frequentando, ou mesmo as nacionais, que você acaba vendo essas tecnologias, né? E as máquinas que a gente usa são todas importadas, né? Não tem, assim, a gente não tem um fornecedor forte no Brasil. Não tem fornecedor, não sabia dessa, não. São todos revendedores, a maioria chineses mesmo, né? Então eles têm, mas a China tem tecnologia para máquinas de costura que são sensacionais. Muita coisa boa. E aí você, por exemplo, imagina com uma máquina, uma automação dentro disso, você coloca entre o tecido, uma máquina grande, uma máquina pequena, e ele já faz determinadas peças, ou ele entrega inteira? Tem pequenas e tem grandes também. A automação na confecção é por operação. Ela ainda não é completa. Então, por exemplo, eu tenho pregar um bolso numa calça ou numa camisa, né? Até pouco tempo atrás precisava da costureira ir lá, posicionar o bolso, passar a máquina bonitinho, aí voltava, passava de novo. Hoje não, hoje eu já tenho uma máquina onde eu coloco lá dentro dela, lá tem um lugarzinho, eu só encaixo lá e ela já puxa e costura. Nossa, sai do outro lado. A própria costura já foi automatizada. Foi automatizada. Antigamente a gente vinha na parte de aproveitamento de peça, de desenhos, de linha de corte, mas a costura em si já está automatizada. A costura já está começando, por operações, né? E o legal dessas máquinas, qualquer pessoa que eu colocar lá, que eu treinar, ela vai fazer. Se eu te mostrar aqui, agora, em 5 minutos, olha, essa máquina é assim, você vai pregar um bolso. Meu Deus. Cara, eu adoro essas coisas, eu tenho muita curiosidade disso. Assim,
a gente lida com muitos empresários, muitos clientes, enfim, todos os dias. Aquelas empresas mais tradicionais, escritório igual o seu, por exemplo, eu não quero ir, se bem que eu já conheço, eu vou para tomar café, mas não quero ir não. Mas, por exemplo, um negócio desse, eu acho fantástico, cara, esses parques Fabrisas com essa tecnologia. Você sabe pregar um botão, Denis? Sei. Sabe? Sei. Eu também sei. Então não vou fazer bullying com você. Já tem uma fábrica nos Estados Unidos que ela é totalmente 4.0. Então, eles fazem camisetas e é tudo automatizado. Corte a laser. O corte não é laser. Isso todo mundo comete esse erro. Fala que o corte do tecido é laser, mas laser queima. Dá 0 pra ele também. Batamos. Ele é automatizado, mas é uma faca mesmo. É a mesma não é a mesma, né? Mas ela trabalha da mesma forma que a máquina que o humano corta. Só que ela não precisa do humano, né? O computador passa pra ela como tem que ser feito e ela vai guiando sozinha. Fantástico. A laser vem da CNC, né? Do metal lá. Fantástico. Metal é a laser, né? Tecido não dá, queima. Camila, a gente vai partir aqui para a parte final do nosso programa, do nosso bate-papo. E quem acompanhou, mais uma vez, eu acho assim, todas as entrevistas, sempre os bate-papos são todos muito bacanas. Mas assim, eu acho que essa conversa nossa hoje aqui com você, da Malfis, foi a conversa que mais teve a ver com o objeto da Camex. Sim. Né, Vlad? Sim, porque assim, foi inspirador. Né? Então assim, eu queria que você passasse Respira. Uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu vou pedir para você olhar para aquela câmera. Para esses empresários, né? Você hoje já é uma empresa constituída, já de grande porte, enfim. Mas essas empresas, porque eu conheço, inclusive, empresas que estão começando, não sabem como fazer. Dá uma dica para esse pessoal, para esses empresários, para onde que eles podem ir atrás, enfim, algo que você já passou. Ou seja, quem te assistiu já entendeu. Mas se você pudesse resumir essa dica, seria interessante. Bom, eu acho que o principal é ter em mente que é possível, né? Não importação, exportação não é algo para grandes empresas. É para quem realmente está disposto. E buscar ajuda. Tem ajuda no mercado, tem profissionais no mercado, tem empresas que estão aí, que sabem fazer e que dão auxílio. E sozinho, sem ninguém, sem suporte, eu acho que é loucura. Mas fazer bem assessorado... E não é tão caro assim, não é um absurdo você ter uma assessoria para poder te ajudar Isso é outro mito, né? Esse é outro mito, né? É. E o que eu digo também, a língua não é mais uma barreira, porque hoje com o Google Tradutor você manda e-mail em qualquer língua. Bacana. Então, é possível, não é tão difícil assim e não é só para grandes empresas. E eu acho que no Brasil agora é o momento de quem quer realmente ir atrás, porque tem mercado. Quer dizer, permita-se. Permita-se, né? Se aventure, exato. faz o que você fez. Só que você fez devido a uma situação, mas você foi e entendeu, acho que foi fantástico. Sempre foi uma vontade, né? Por estabilidade econômica. Então, sempre foi uma vontade trabalhar com comércio exterior. E quando surgiu a oportunidade, eu falei, agora, chegou a hora. Isso que a Camila falou, eu fiquei até surpreso, porque eu sempre escuto o contrário. Ela disse que foi fácil, que encontrou muita ajuda no banco, no Sebrae, mas normalmente eu escuto as pessoas dizerem que tem dificuldades. E é aquilo, ela sabe que para abrir uma empresa ela precisa de um contador, ela sabe que ela tem um processo, ela precisa de um advogado, mas quando ela vai falar em processo de importação, ela pensa, quem eu procuro? Aquele cara que se formou em comércio exterior, Denis, ele não tem nem nome para profissão, né? É, verdade. O cara se forma em engenharia e engenheiro, medicina médica, se formou em comércio exterior é o quê? Formado em comércio exterior. Quem eu procuro? Ele vai eu... achar um despachante aduaneiro, um agente de carga, mas cadê a parte da consultoria, da parte da estratégia? Cadê esse profissional? Ele não é tão comum no mercado. E as pessoas às vezes patinam nesse momento. Mas conhecendo a Camila, a história dela, a história da empresa dela, acho que ela fez ficar fácil. Eu busquei, né? Ela buscou, ela se interessou. Quem Aí quer eu acho faz, que é o né? Quem quer faz. Exatamente, ela foi atrás. Eu acho que muitas vezes o empresário não tem essa visão. Por isso também que existe a Camex. A gente se posiciona nesse sentido também para dar esse suporte para pequenos empresários, médios empresários. Como você falou, médios muitas vezes não sabem que é legal não, às importar, vezes não tem exportar. essa vontade, não conhece esse mercado, né? Legal, bacana. Camila, e como deixa os seus contatos, redes sociais, fica à vontade, como é que faz para procurar a Malfis? Muito merchan. Isso, como as pessoas fazem para... Eu sei, a Malfis vai no site, vocês têm um Instagram, fala A gente pra tem LinkedIn, Instagram, Facebook, todos estão como a Malfis Uniformes. Quem procurar lá vai ter atendimento. Fantástico. Que mais? Telefone. Tem um número mínimo de pedido, qualquer empresa pode buscar vocês. Qualquer Porque, empresa. por exemplo, eu tenho uma empresa, um escritório de contabilidade, eu já fiquei interessado já.
Só que assim, meu pedido vai ser lá, eu tenho 55 funcionários, eu teria que pegar um pedido mínimo de quanto? 150, 200? A gente tem uma loja, né, hoje. Dentro da fábrica a gente tem uma loja. E dentro da loja eu atendo qualquer quantidade, só que dentro daquele catálogo de modelos que eu tenho ali. Entendi. Aí se for mais personalizado, aí a gente tem um pedido mínimo de 200 peças, né? Mas eu consigo atender qualquer empresa. Ah, bacana, legal, bom hoje saber. Hoje tá tudo organizado. Show, Demora pra gente se organizar, né? Mas a gente se organiza. Bom, então vocês já sabem, quer procurar a Amalfis, da Camila, não vai ter conta da Camila, você vai achar a Camila lá dentro, né? Mas a Amalfis, vai nas redes sociais da Amalfis, é muito fácil de encontrar. Eu vou ser um que vou atrás também, quero conhecer a tua empresa. Ganhou um cliente, hein? Ganhei um cliente. Tomara que dê certo. E é isso. Camila, muito obrigado. Foi bom? Foi legal? Foi tranquilo? Ficou nervosa? Passou? Um pouco só, mas depois tranquilizou, foi, né? Quero te agradecer pela sua presença, foi muito bacana, fiquei muito feliz de te receber aqui. Foi o que eu falei, para mim foi uma das entrevistas mais objetivas que a gente fez nesse sentido que tem a ver com o objeto da Camex. Sim. Né? Então, todas as entrevistas, os bate-papos, as conversas foram sempre muito boas, mas eu acho que essa sua foi inspiradora. Eu acho que se eu tivesse escolher uma palavra para o nosso bate-papo de hoje, foi inspirador. Essa é a palavra, com certeza. Bacana. Eu que agradeço, né? E por isso, ela vai inspirar muita gente que está aí querendo começar e trilhar esse caminho. Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço de poder falar um pouquinho da minha história aí, da trajetória que a gente seguiu e que, graças a Deus, vem dando certo. Show de bola. Muito obrigado e conte sempre conosco. Sempre que você precisar da Camex, nós estamos aqui à sua disposição, tá bom? Obrigada. Beleza. Obrigado, Camila. Pessoal, eu vou dar sequência aqui falando das nossas redes sociais aqui, a camex.org.br, você vai lá, acessa o nosso site. Nós temos também o nosso Instagram, nós estamos no Camex.org, Instagram/Camex.org, e também nós temos o nosso canal no YouTube, que é o CamexCast. Vai lá, tem que fazer o famoso CC, curta, comenta e compartilha. Dá um medo de falar CCC. Dá um medo de falar CCC e errar, né, cara? Você esquece a palavra no meio. Mas curta, comenta e compartilhe. Não deixe de nos seguir. É isso aí. Vladimir, mais um bate-papo, mais uma entrevista. Muito obrigado pela parceria. Estamos sempre juntos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus.